Bom dia, minha amiga. Bom dia, meu amigo. Sextou. Um sextou com fechamento de semana com muita notícia para a gente comentar. Ontem tivemos chuvas espaçadas aí, chuvas fortes em vários lugares do país. Niterói sofreu bastante com as chuvas. Árvores caíram, ruas alagadas. É aquele velho problema da administração pública que não cuida do que se deve cuidar. E isso aqui é uma coisa que nós vamos denunciar sempre. E você que está assistindo a gente, comente, curta, participe do programa. A sua participação é muito importante, porque vai fazer com que a nossa informação alcance muito mais pessoas. Inscreva-se no canal para você receber todas as manhãs o lembrete que está começando o Boletim da Manhã da Sou Mais Brasil. E eu quero convidar aqui meu amigo direto de Foz do Iguaçu, o futuro médico e futuro advogado, Pedrão. Bom dia, Eli, bom dia a todos que acompanham aqui o Boletim da Manhã. E atual cientista, pesquisador político, gente como você, que estuda a política todos os dias, para trazer aqui o melhor da informação para quem gosta de se manter bem informado. Bora acordar que hoje é sexta-feira e a pauta está quente. Bora! Pauta quente hoje, Pedrão. Nós estamos aqui com alguns problemas técnicos, o Daniel está em trânsito e o Leonardo também está aí. Não sei se eles vão conseguir chegar a tempo. Se chegar a tempo, eles vão entrar aqui no programa para abrilhantar esta manhã de sexta-feira. Hoje, sexta-feira, dia 6/10. E vamos às pautas, Pedrão, porque hoje nós dois vamos segurar a onda aqui no Boletim da Manhã. Eu, você e todos aqueles que chegarem fazendo parte da nossa audiência, comentando com a gente, porque comentou, a gente põe na tela. Vamos embora. Exatamente. Pode fazer pergunta, porque hoje, com certeza, teremos espaço para responder as perguntas de vocês que acompanham a gente aqui no Boletim da Manhã. E vamos aos assuntos de hoje. Flávio Dino suspende o uso da Força Nacional no Rio de Janeiro. Pacheco diz que Senado vai debater o fim da reeleição no Brasil. TCU identifica desvios de finalidade de recursos do BNDES no governo do PT. Novidade. E Bolsonaro será julgado por Benedito e Moraes em mais 3 processos no TCE na próxima terça-feira. Então, nós vimos que a pauta hoje está quente, não é, Pedrão? Pedrão, estamos nós dois aqui. Segurança pública é um problema no Brasil inteiro. As políticas de segurança pública não são feitas da maneira que devem ser feitas. Nós temos aí a criminalização da polícia militar por partidos de esquerda, PSOL, PT, PCdoB. Esses partidos que notoriamente defendem e são complacentes com a questão do tráfico, com a questão do bandido, com a questão da descriminalização da droga, com a questão da desencarcerização dos presídios. E o Rio de Janeiro, vocês podem estar acompanhando aí nos noticiários, nós estamos vivendo um estado de caos. É literalmente uma guerrilha urbana, sendo que essa guerrilha está sendo até treinada. Então, hoje, nós estamos literalmente sob o domínio do narcotráfico. O Flávio Dino anunciou que a Força de Segurança Nacional iria vir ao Rio de Janeiro para ajudar na contenção desse avanço da criminalidade. Só que existe uma coisa muito estranha nisso tudo, Pedrão. Primeiro, o Ricardo Capelli, que é o secretário executivo lá do Ministro da Justiça, primeiro ele avisou que daqui a 6 meses que a Força Nacional viria. Então, quer dizer, ele deu um recado, né? Aí, galera do tráfico, daqui a 6 meses nós estamos aí, hein? Então, vai se preparando, vai se escondendo e nós vamos aí. E agora nós nos debatemos com a famosa ADPF 635,
do ministro Fachin, que ainda está em vigor, que essa medida proíbe a ação da Polícia Militar nas comunidades dominadas por narcos traficantes no Rio de Janeiro, por causa da Covid. Isso seria uma desculpa para a Força Nacional não vir aqui? Pedrão, como é que você vê essa questão da segurança, sendo que nós, cidadãos, estamos presos dentro das nossas próprias casas? Nossas casas são gradeadas, portarias de prédio gradeada. Nós temos que pagar vigilância, tanto patrimonial quanto vigilantes que ficam tomando contas de rua, onde os moradores fazem vaquinha. Vilas sendo fechadas com portão. Aonde nós vamos parar, Pedrão, com essa violência e essa política desse desgoverno Lula sobre a segurança pública? O que você tem a dizer aí, sua análise sobre esse cenário caótico que não só o Rio de Janeiro, mas eu acho que grandes cidades do Brasil estão vivendo atualmente? Olha, Emir, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção sua e de toda a audiência do Boletim da Manhã é para esse episódio que aconteceu no Rio de Janeiro, está sendo comentado do Brasil inteiro, do assassinato brutal de 3 médicos que estavam sentados no seu momento de descanso na orla da praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Um assassinato brutal, porque uma coisa a gente pode ter certeza, que ali morreram ou uma, ou duas, ou até mesmo 3 pessoas que não tinham nenhuma ligação com qualquer história envolvendo criminalidade, foram mortas, infelizmente, por estar num lugar onde a violência está imperando. Foram mortos por esse motivo. E aí, eu quero aqui, hoje, no Boletim da Manhã, dia 6 de outubro, dizer que, no meu entendimento, o senhor Flávio Dino, ministro da Justiça, tem responsabilidade por essas mortes. Responsabilidade. Por que eu falo isso? E é muito importante que as pessoas observem. Eu vou usar o exemplo do cenário. Você já percebeu, Emílio, é uma pergunta, que um time de futebol, quando joga na sua casa, no seu ambiente, ele se comporta de uma maneira. E quando ele viaja para jogar fora de sua casa, na casa do adversário, onde o cenário é desfavorável, onde a torcida é contra, esse mesmo time se comporta de maneira totalmente diferente? Você já reparou, já percebeu isso? Exatamente, com certeza. O quanto o cenário, eu quero chamar a atenção de você, inteligente, que está me acompanhando. Vocês já entenderam como o cenário importa muito, o cenário influencia muito na ação das pessoas? Então, pois bem, no meu entendimento, o cenário que nós temos hoje no Rio de Janeiro favorece a criminalidade. Se nós tivéssemos hoje a atuação da Força Nacional desde o dia 2 de outubro, onde a criminalidade entendesse que o Rio de Janeiro estava cercado de polícia, que estava difícil cometer um assassinato e, de repente, fugir em direção a uma favela, que estava difícil circular com carro, com homens fortemente armados pela cidade do Rio de Janeiro, provavelmente, eu posso dizer aqui, na minha opinião, certamente, essas 3 vidas teriam sido poupadas. Mas a discussão que hoje interessa ao Flávio Dino, essa discussão de militância de esquerda hipócrita, é saber se os direitos dos manos estão sendo respeitados durante as operações policiais. É saber se os policiais estão usando câmeras nos seus uniformes para que aí a gente possa saber se houve alguma violência a mais contra aquele cidadão que está portando armas pesadíssimas, que esse irresponsável desse senhor Flávio Dino quer imputar, que ele quer dizer que um bandido consegue um fuzil através de compra legal que foi autorizada pelo governo do presidente Bolsonaro. Absurdos em cima de absurdos, sabe? E que fazem, ao meu entender, que o Rio de Janeiro hoje esteja vivendo esse caos e que vidas estejam sendo ceifadas, como foi o caso desses 3 médicos. Responsabilidade
total, ao meu ver, do governo federal. E teve também esse consórcio Faz o L de comunicação, a primeira tentativa de manchete que colocaram que eram bolsonaristas, foi culpa da questão de Bolsonaro. Chegou a ser publicado algo disso que tiraram rapidamente. Por quê? Quem alvejou os médicos foram traficantes do Comando Vermelho. Eles confundiram o médico com um traficante rival. Então, toda essa narrativa foi por terra. Por isso que está todo mundo em silêncio relacionado a isso agora. Isso já foi comprovado, tem fontes, amigas minhas da Polícia Civil, que confirmaram essa versão, que foram traficantes. Até porque a Barra da Tijuca, o local, como foi feito aquilo, isso é inadmissível. É um tipo de crime a céu aberto num local onde transitam milhões de pessoas, milhares de pessoas ali. Então, para a gente ver como o crime organizado está, de certa forma, extrapolando todos os limites do aceitável numa sociedade sadia, nós vemos essas atrocidades. E você colocou muito bem a questão da política de cerceamento da ação militar. Policial hoje, nossos bravos guerreiros, esses sim que mereciam estar sendo valorizados no combate ao crime, colocam suas vidas em riscos para defender a família brasileira, defender você que está me assistindo, me defender, defender você, Pedrão. Muitas das vezes esse policial militar é casado, tem 2 filhos, e a mulher dele fica em casa orando para que ele retorne do serviço. E nós vemos nitidamente uma ação de partidos de esquerda. Nós vamos ver na Bahia, todos os estados governados pelo PT, não é que tenham uma relação direta, mas eles são complacentes com essa questão dos manos, como você muito bem falou, o direito dos manos vale mais do que o direito humano, o direito do cidadão. E, principalmente, o direito que teria que ser mais respeitado é o direito dos nossos policiais civis, dos nossos policiais militares. Esses, sim, arriscam a vida. E quando eles, na troca de tiro, como você muito bem falou, a comunidade hoje, existem mais de 700, 800 fuzis, arma pesada, fuzis de guerra. Existem armamentos para derrubar helicóptero. Existem armamentos que furam tanque de guerra. Isso dentro das comunidades. Quando há pouco nós vimos em vídeos na internet, foi até um flagrante da Globo, no Fantástico, com um drone, que até já tirou do ar isso, filmando treinamento de guerrilha dentro de comunidade. A mesma comunidade que teve ministros que entrou sem nenhum segurança. Teve ministra que andou sem capacete dizendo que ali não pode porque a lei ali é outra. Então, o Brasil que nós vivemos hoje é o Brasil da hipocrisia da Câmara, a hipocrisia do Supremo e o Brasil da criminalidade aqui. Nessa democracia que nós estamos vivendo, nós, cidadãos de bem, estamos entre a cruz e a espada. Ao invés de ter uma política de combate, literalmente, ao crime, de armamento, primeiro, a política de valorização do combate do policial militar. O policial militar, como você muito bem falou, o que eles querem é acusar o policial de violência contra os manos. E esses manos têm que estar presos. Ou melhor, se resistir à prisão, se der tiro no bandido, tem que tomar bala mesmo, tem que tomar chumbo. Não tem essa. Ah, tadinho da família do policial militar também, que é morto. Além de ser morto, não recebe as honrarias. E outra coisa que acontece também, Pedrão, não sei se é do seu conhecimento, o que mais temos hoje no Rio de Janeiro, e eu acho que em todo o país, é o descaso dos governos com as pensionistas. Pensionistas que perderam seus maridos no combate e estão abandonadas. Geralmente, essas pessoas moram nas periferias. Eles moram
perto da criminalidade. Isso é um fato. Ao ponto deles terem que sair de casa com a faca escondida, porque se descobrirem que ele é polícia, ele é morto lá dentro e a família dele é atacada. E nós temos aqui, aí eu volto nesse comentário de novo, Pedrão, a questão das decisões do STF. Como essa DPF aí do ministro Fachin, que até hoje está atrapalhando. E por causa disso, a Força Nacional não está aqui para ajudar. Essa interferência do STF já não passou no limite? Já não está na hora da gente... Meu irmão, foda-se essa porra, a gente tem que colocar aqui, a polícia tem que entrar, que o STF reclame, mas o que tem que valer é a segurança do cidadão brasileiro, para mortes como essas de inocentes não aconteçam mais. E olha, atingiu o irmão de uma deputada do PSOL. Então, a violência é para todos. Aqui não existe partido nem lado. Aqui existe o inocente e a criminalidade. É isso que tem que ser a pauta. Você não acha? Exatamente. A gente tem que analisar isso. Eu já disse aqui, né? Eu não tenho... O problema é que eu não tenho meias palavras para me referir a essas atrocidades que têm sido praticadas por esse desgoverno, por esses entes do governo atual, principalmente pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. Os depoimentos dele são terríveis. Porra, quando esse cara abre a boca para tentar comparar pessoas que adquirem armas registradas, fazem curso na Polícia Federal, pedem autorização para comprar sua arma e proteger sua família, com traficantes que portam fuzil em comunidade. Pô, eu vejo uma imbecilidade nessas falas, eu vejo uma ignorância nessas falas e uma tentativa de atentar contra a inteligência das pessoas. Porque, então se as armas que estão nas ruas, na mão desses assassinos que vitimaram esses 3 médicos na Barra da Tijuca, elas são registradas, então fica fácil rastrear. Fica fácil imediatamente encontrar quem fez os disparos. Pô, então quer levar sempre a gente para um raciocínio ignorante, querendo nos fazer de idiota, coisa que nós não somos. É muito por isso que nós não temos a menor condição de fazer parte da esquerda. O pensamento deles é absurdo, é um pensamento totalmente voltado a criar, o que eu disse no início, um cenário favorável ao cometimento de crimes. Porque fica fácil. Quando você vê todo o tempo políticas voltadas para mandar uma mensagem para a criminalidade. Você vê todo o tempo que o que se fala é isso, a DPF que impede a ação da polícia dentro de comunidade. Opa, então eu estou na comunidade, eu posso me fortalecer de armamentos, eu posso me preparar melhor, que aqui não vai ter invasão da polícia. Pô, porque o ministro da Suprema Corte Brasileira disse isso. Agora, quando a gente está vendo o caos instaurado, que é isso que a gente está vendo, o caos instaurado no Rio de Janeiro, e foi solicitado pelo governador o apoio da Força Nacional. E aí a gente vê que o ministro da Justiça, que havia dito que enviaria força, ele recua e impede esse envio de forças a mais para proteger os cidadãos do estado do Rio de Janeiro. Aí, meu amigo, eu vejo realmente uma responsabilidade nas questões que acontecem provenientes disso. Então, essas mortes no Rio de Janeiro, eu não vou recuar na minha fala. Elas têm, sim, responsabilidade na figura do senhor Flávio Dino. Porque, na hora de investigar, agora para investigar as mortes, depois que já aconteceu, que nós perdemos 3 brilhantes médicos naquele atentado absurdo, ele disponibilizou até a Polícia Federal. Até a Polícia Federal foi disponibilizada para investigar. Por quê? Por que não agiu antes? Por que não agiu antes? Para tentar que esse tipo de coisa não acontecesse, não só contra os médicos, mas contra qualquer cidadão que vive no Rio de Janeiro. E eu volto a dizer, não estou falando aqui uma coisa da boca para fora. Se o ambiente do Rio de Janeiro, pensem isso, coloque aqui nos comentários do Boletim da Manhã. Pense você, é uma pergunta para a nossa audiência também.
Se o ambiente do Rio de Janeiro fosse um ambiente de policiamento, se nós tivéssemos a Força Nacional circulando pela cidade do Rio de Janeiro, será que teria a mesma facilidade para que esses caras chegassem com o veículo na orla da Barra da Tijuca, descesse e disparar contra aqueles 3 caras sentados ali, tranquilamente consumindo num quiosque? Eu conheço bem aquela região ali, eu frequentei muito tempo o Hotel Windson, que fica ali em frente ao quiosque, então conheço muito bem, uma região que você quase que só tem uma saída, aquele pedaço da praia você tem quase que uma saída só, não é fácil. Então, assim, se a gente tivesse um ambiente de segurança no Rio de Janeiro, dificilmente essas 3 vidas teriam sido perdidas. Então, essa conversa fiada que fica tendo toda hora, do ministro da Justiça, do governador, que vou enviar, mas eu quero saber se você tem câmera no uniforme, e a bandidagem atuando livremente, e a gente acaba tendo esse tipo de coisa, a gente acaba tendo um crime como esse que chocou o Brasil inteiro, que é comentar em tudo que é roda de conversa, e eu posso garantir, cara, uma parcela de responsabilidade muito grande deve ser atribuída ao ministro da Justiça, senhor Flávio Dino. Exatamente. Eu quero aqui também, já de antemão, deixar meus pêsames à família, né, do médico, à deputada, seus familiares, porque a perda de um ente querido brutamente, assim como foi, né? E quando a morte é esperada, você ainda tem um acalanto, mas quando é uma morte repentina, rompante, que chegam lá e tiram a vida da pessoa, a dor deve ser muito grande. Então, aqui eu deixo o meu pesar, meus sentimentos, porque aí não existe política nem lado, existe a dor da família que deve estar sentindo agora com a perda de um ente querido, e como muito bem você colocou, um médico brilhante. Agora, essa questão, Pedrão, do caos que está sendo instaurado, isso é uma ideologia, faz parte da ideologia do comunismo, que eles instauram o caos para o governo entrar como solucionador da questão. Isso faz com que o governo puxe para ele mais poder, então ele gera o caos na sociedade, gera o medo, ele desarma a população, tira a questão do posse de arma da população de bem, que, diga-se de passagem, é dificílimo você passar nas provas e nos testes para você ter um porte de arma. A posse de arma é para você ter a arma dentro de casa. Geralmente são as pessoas que praticam o esporte do tiro. Você não pode andar armado. Então as pessoas usam essa narrativa do posse como porte. Vai todo mundo andar armado. Não é assim. Não é isso que se está discutindo. Não é o porte que se está discutindo, e sim a posse dentro de casa. E vale ressaltar também, Pedrão, porque isso aí está na Constituição Americana, que nós somos cópia praticamente da Constituição Americana aqui, a nossa Constituição é baseada também na Constituição Americana, que o povo armado não é para se defender contra o bandido. A arma do povo é para se defender contra a tirania do Estado. Então, o cidadão com a posse de arma é para se defender do Estado, não do bandido. Para isso, nós temos a Polícia Militar, que é uma polícia administrativa, que fique claro, não é uma política de guerra, de combate direto, trocar tiro com o bandido, é uma polícia que faz a parte administrativa, a polícia de contenção e proteção do ambiente. Nós temos o BOP, que é uma polícia de ação, né, que ela dá a missão, ela entra, resolve e sai. Agora, o que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro hoje, nós precisamos literalmente da Força Nacional e do Exército, porque o Rio de Janeiro está em guerra. Nós não temos mais tranquilidade. Nós andamos na rua olhando para 6 lados. Antigamente a gente só olhava para frente, hoje a gente olha para frente, para um lado, para o outro, para trás, olha do outro lado da rua. Hoje, se você está de carro, passa qualquer motoqueiro do seu lado, você se assusta. E se tiver 2 na garupa da moto, você já fecha a janela e acha que vai ser assaltado. A que ponto nós chegamos, Pedrão? Então, o medo tomou conta. E a gente vê esse governo
Primeiro, tirando mais de 700 milhões da segurança pública. Dinheiro que é ser investido na segurança pública. Fazendo com que a polícia não entre. Criando barreiras para a ação do policial, como câmeras. Aumento de pena para policial. O policial hoje está com medo de ir para a rua. Por quê? Se ele tiver um confronto e matar alguém, ele vai ser preso. Então, hoje, o policial, muitas das vezes, está deixando de ir ao confronto. Por quê? Porque se ele for ao confronto, vão falar que a bala perdida é dele, porque sempre é da polícia. Bandido, quando atira, ele sai atirando para tudo quanto é lado. O policial é treinado para atirar. Aí, a bala perdida, que numa guerra, infelizmente, inocentes morrem, infelizmente, mas é uma realidade da guerra. Então, nós estamos em guerra. Então, toda bala perdida já é da polícia. Já prende a equipe, já coloca. O próprio governo, o próprio Estado, acoa a ação policial. E isso é horrível. A sensação de segurança que nós temos hoje no país não se tem há muito tempo. E, ao mesmo tempo, nós vemos essa imprensa canalha, essa imprensa imbecil, essa Globo da vida, esses que se dizem repórter, mas para mim são blogueiros de esquerda, que acham normal e tentam normalizar essas questões, romantizando a questão do crime, como se o cara que assassinou lá é vítima da sociedade. Os presídios estão muito cheios, tadinho dos presos, tadinho. Tadinho é da família do policial que foi morto lá, tadinho da viúva, da pensionista, tadinho do filho, tadinho da mãe que perdeu um filho para o tráfico lá, sendo baleado, alvejado, porque policial militar, ele não toma um tiro, ele é assassinado. Ele é assassinado. O tiro, muitas das vezes, quando o cara pega, o bandido chega no policial, eles descarregam a arma. Você vê isso na notícia? Não vê. Então, acho que nós, conservadores, e principalmente aqui o Boletim, eu, por ser filho de policial militar, de coronel da PM, eu entendo muito bem esse assunto, porque eu vivo isso, eu vivi isso a minha vida inteira. E sei exatamente, tenho amigos que perderam irmãos, amigas que perderam um marido por tiros de bandido. O Brasil, eu acho que ainda tem jeito. Se nós, conservadores, começarmos a nos levantar e parar de ouvir essas narrativas aí, e literalmente chegou o Daniel Rodrigues está aqui. Só que, Daniel, tu já vai entrar na segunda pauta, porque a primeira aqui nós já esgotamos. Vamos embora, vamos embora. Eu quero aqui já deixar meus sentimentos à família da deputada, porque perdeu um ente querido, e vamos seguir para a segunda pauta, Daniel, porque esta segunda pauta também tem a ver com a insegurança, só que agora é insegurança jurídica. A gente estava falando da insegurança presencial, do tráfico, do crime e tal, agora é jurídico. Pacheco diz que o Senado vai debater fim da reeleição. Daniel, nós somos da época que nós já pegamos a questão do mandato sem reeleição. Eram 5 anos. Não sei você, eu peguei. Que não existia o Instituto da Reeleição. Peguei, não existia o Instituto da Reeleição. Então, o cara ficava lá os 5 anos e acabou, colocava o sucessor. Foi instaurado a questão da reeleição. Fica 4 anos e mais 4. Ao meu ver, quando isso acontece, o cara já entra, já assume pensando na sua reeleição. Então, não existe projeto de governo, não existe um projeto de poder. Existe, sim, um projeto de poder e de manutenção do poder. O que você acha dessa questão da reeleição? É válido a discussão? É uma ferramenta que a gente pode olhar com bons olhos? Essa questão do cara ficar 5 anos e depois tem que fazer o sucessor? Porque tem um ponto aí. Se o cara fizer merda, não vai conseguir eleger o sucessor. E nem vai ter como usar a máquina do Estado para eleger o sucessor, porque ele fez merda, então ele não vai ter a credibilidade. Diferente de hoje, que usa a máquina do Estado para se reeleger. Aí tem aquela força de, se você não votar em mim, você vai estar demitido. Se você não votar em mim, o seu contrato acaba.
Então, há essa pressão, que nós sabemos que há essa pressão, os currais, aqui em Niterói, principalmente, é o que mais tem isso, nas secretarias de administração, onde são puros locais de cabide de emprego para cabo eleitoral. E várias denúncias nós estamos vendo aí nos jornais. Daniel, como é que você vê essa questão aí da reeleição no Brasil? Então, é algo que precisa realmente ser discutido e tem que ser no Congresso, que é a instituição correta para isso. Não tem que ter interferência do Executivo nisso, do STF nisso, é bom sempre falar disso, mas sim, isso tem que ser discutido no Congresso. Eu enxergo que tem prós e contras. Hoje você tem, com certeza, como um ponto contra na questão da reeleição, que acaba que nos últimos anos de mandato, vamos botar aí dos 2 últimos anos, já começa uma preocupação muito grande com a necessidade de se reeleger, e o foco daquele prefeito, seja governador, seja presidente, fica totalmente nessa reeleição. E muitas medidas, às vezes necessárias para o país, deixam, ou para o município, para o estado, tanto faz, mas deixam de ser tomadas com a preocupação de não serem eleitorais. Assim como outras são tomadas com a preocupação de serem medidas, aí nesse caso, eleitoreiras. A gente viu isso aí ao longo dos governos do PT, o modus operandi que o PT age e que toda a esquerda age no sentido de manutenção do poder, e isso inclui a reeleição. Agora, o mandato de 5 anos, ele também tem um ponto negativo, que é o fato de, às vezes, você ter um bom chefe do executivo e você não consegue mantê-lo à frente daquele poder executivo, porque ele só pode ficar 5 anos. E aí você tem um cara que fez um bom trabalho e, por vezes, ele vai ter que sair. Mas aí esse cara que fez um bom trabalho, com certeza ele vai conseguir colocar o sucessor dele para dar continuidade. Você não concorda comigo? É mais fácil. Concordo, mas nem sempre o sucessor consegue fazer o mesmo trabalho daquele. Às vezes há uma expectativa em quem vai suceder que não é correspondida. Porque nem sempre consegue dar continuidade àquele bom trabalho que é feito. Então, assim, há seus prós e contras, mas eu enxergo hoje que é algo mais positivo do que negativo você ter um mandato de 5 anos. Você tem ali justamente esse controle maior, no sentido de você não utilizar-se da máquina pública para uma eleição. Exatamente. Que é algo que acontece muito e a gente sabe muito bem disso. Inclusive, acusam o Bolsonaro nesse sentido, sendo que, na realidade, ele tomou diversas medidas ali por conta da pandemia, por conta de tudo que foi feito pelo próprio STF contra as medidas do governo. E várias medidas que iam contra a questão eleitoral também, como o aumento da taxa de juros, foi aumentar a taxa de juros no ano de campanha. O Banco Central aumentou. Isso aí não é uma medida eleitoral. Não, com certeza. Mas você enxerga, com relação aos governos do PT, medidas eleitoreiras aí de todos os tipos e tamanhos. Inclusive a nível, que é importante a gente frisar que a gente olha muitas vezes para a esfera federal, mas essa reeleição também acontece na esfera estadual e municipal. Isso, às vezes, no município, então, tem um poder muito maior, inclusive um poder devastador muito maior. Tanto é que você tem aí a total falta de alternância de grupos políticos. Por vezes, um mesmo grupo político fica 30, 50 anos controlando um município, a partir dessas moedas de reeleição. Então, assim, é algo que realmente precisa ser discutido no Congresso, assim como as medidas com relação a mudanças no STF, mudanças também no Executivo, precisam partir sempre do poder legislativo, que é o órgão competente para isso. Exatamente. Pedrão, não é só o Instituto da Reeleição que devia ser discutido, né? Eu acho que a gente precisa passar uma reforma política profunda para tentar colocar o Brasil em rédea, porque o que nós vemos hoje, como muito bem o Daniel falou, são feudos políticos, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, são feudos. É o pai que fica
30 anos lá e depois elege o filho, que elege o sobrinho, então formam-se as capitanias, né? Antigamente era a capitania dos porcos, aqui é a capitania dos porcos, porque a gente só pode falar isso, porque os caras ficam ali só ruminando e mantendo o poder e legislando por causa própria. Você acha que nós, conservadores, a população, tem que começar a cobrar mais uma reforma profunda, política, independente de pautas, que as pautas que nós defendemos vamos defender sempre, mas eu acho que existe uma necessidade de uma mudança profunda, tanto partidária, quanto eleitoral, e quanto a questão dos próprios mandatos, a questão de literalmente definir ali quem faz o quê e quem não pode fazer o quê. Você não acha isso? Cara, na verdade, a minha opinião é a seguinte: eu acho que essa discussão de tempo de mandato, essa discussão se você vai permitir a reeleição ou não, ela fica em segundo plano, porque o que a gente tem que discutir é a atuação, de fato, daquele que foi eleito, principalmente o membro do legislativo, que tem o papel de fiscalizar, que tem o papel de cobrar que os executores, né, os membros do executivo, cumpram seus mandatos com legitimidade, cumpram seus mandatos respeitando a população que eles estão representando. Então, na verdade, o que a gente precisa é do povo acompanhando esses mandatos de perto, acompanhando esses eleitos, sejam da direita, seja da esquerda. A gente tem que parar de romantizar as coisas. A gente tem que ver de verdade quem realmente trabalha em favor da população, e aí, se precisar, a gente reelege essa pessoa, eu não vejo problema. E, se for necessário, solicitar impeachment, solicitar que seja cassado o mandato, solicitar que pilantras abandonem o cenário político, o que não acontece. Infelizmente, a gente vê que pessoas envolvidas em corrupção, pessoas que respondem processo, pessoas que já foram condenadas, recebem o voto da população. Seja porque uma parte se vende, seja por conta de interesses escusos, e eu não vejo mudança nesse perfil só por conta de que a gente extinguiu o Instituto da Reeleição. Eu acho que continua sendo possível que se use máquina pública, que se use cargos comissionados para continuar mantendo o poder ali naquele espaço. Haja vista que a Cristina Kirchner, eu vou te dar o exemplo da Argentina. A gente fala todo tempo, falamos do nome da Cristina Kirchner, que nem pode mais concorrer à eleição na Argentina. E a gente sabe que é ela quem dita as cartas, que os presidentes que estão lá todo tempo obedecem e se submetem à sua voz. Então, tipo, é um exemplo muito claro de que não há solução mexendo nessas questões legais, alterando essas questões legais. Eu reduzo a possibilidade de reeleição, eu diminuo o tempo de mandato de alguém, e aí eu vou mudar. Eu acho que a gente está falando de caráter, a gente está falando de fiscalizar o caráter, a gente está falando de pensar bem quem vai votar, a gente tem que pensar bem, principalmente pessoas da direita, cuidado com esses midiáticos que aparecem a todo tempo, sabe? A gente tem que analisar de fato, tem que testar essas pessoas, tem que experimentar essas pessoas, tem que procurar realmente conhecer de fato quem está disposto a trabalhar pela verdade e aqueles que simplesmente querem conquistar um cargo. E a gente tem visto, se elegem com as pautas conservadoras, se elegem como pessoas sérias e depois mudam facilmente, porque antes não foram testados. São esses votos de popularidade de internet que, ao meu ver, é uma questão que a gente realmente precisa se preocupar. Uma coisa que tem que deixar clara é que político não é popstar nem artista de rock, né? São funcionários nossos para defender as pautas que nós defendemos. Mas uma coisa, sempre há aquela luz no fim do túnel, não é? Nós tivemos aí eleição para o Conselho Tutelar e eu acho que a gente está começando a caminhar na escolha de pessoas as quais pensem da mesma maneira que nós pensamos.
nós tivemos a grata surpresa de eleger praticamente 70% dos conselheiros tutelares no Brasil inteiro. Isso, para mim, já é um sinal de uma mudança de comportamento. Da pessoa estar ali e começando, eu acho que esse trabalho do conservadorismo que a direita está fazendo, nós somos novos, estamos engatinhando nessa questão estrutural, mas a gente já está começando a mostrar o recado. Nós já estamos começando a ensinar as pessoas, ensinar não que fica muito, mas a mostrar às pessoas certos caminhos diferentes aos quais elas não tinham antes, não sabia. Aonde eu procuro? Hoje você tem programas como o nosso, que você pode procurar um programa onde você vai ter um viés conservador em tudo que a gente fala aqui. Porque as bandeiras conservadoras são as mesmas bandeiras. Pátria, família e algumas bandeiras contra a droga, contra o aborto. Então, são bandeiras que nós defendemos a ferro e fogo e, se for para ser preso por causa disso, nós seremos. Então, essa é a questão. Então, vamos seguir agora para essa segunda pauta, porque aí tem a ver também com essa questão das ações, né, jurídicas e tal, porque, e até na questão que Pedrão falou aí, o mesmo político que está lá, está sempre, curral eleitoral e tal, o modus operandi do PT todo dia se desmascara. O TCU acabou de identificar desvios de finalidades de recursos do BNDES no governo PT, no governo de Dilma. Houve, está aqui, ó. Foram realizados empreendimentos rodoviários no exterior de 2013 a 2016. Dinheiro emprestado ilegalmente. Fala aí. Você consegue segurar só essa pauta aí um minutinho, você continuar lendo? O que eu quero aqui, você tocou num ponto muito importante, mas muito importante na questão dos conselheiros tutelares que foram eleitos. E eu quero aproveitar aqui para mandar um recado para esses conselheiros tutelares que foram eleitos através da confiança do voto do povo conservador. Muitos de vocês, conselheiros tutelares, foram eleitos por conta da indicação de outras pessoas que vêm dedicando a vida em favor da luta pela sociedade. Muitos conselheiros tutelares foram eleitos agora, nesse momento, por conta da confiança de quem os indicou. Então, vocês terão que trabalhar muito, porque as crianças estão sob risco. As crianças estão sem escola, as crianças estão sem merenda, as crianças estão sendo assediadas, abusadas com essa questão do movimento LGBTQIA+, querendo cada vez mais atingir as crianças. Então, vocês trabalhem em favor do que vocês foram eleitos, porque isso é só um voto de confiança, que pode, na próxima eleição, não acontecer. Pense nisso. Pode continuar, Emílio, por favor. Não, e nós aqui vamos fiscalizar os conselheiros igual fiscalizamos os deputados. Se preparem, vocês estão achando que a vida de vocês vai ser fácil? Nós elegemos vocês, agora nós vamos cobrar a atuação de vocês. Que fique o recado claro, né, Pedrão? É importante. Exatamente. E agora, Daniel, aí nessa questão aí do Banco do BNDES, foram apresentados pelos exportadores que nem procurou saber quais os itens foram exportados. Quer dizer, foi um dinheiro que foi colocado para ferrovias fora do país, como sempre, né? O PT só financia fora e dentro, deixa prefeito fazendo manifestação lá em Brasília agora, greve de prefeito. Então, quer dizer, a gente vê um absurdo e um total descaso com o dinheiro público. Agora está essa pérola aí do governo Dilma. O que você acha que isso vai dar, Daniel? Então, tudo está a depender das conversas, negociações políticas que acontecem muito em Brasília. Chama atenção 2 pontos aí que a gente está tratando na pauta de hoje. Um é a atuação do Pacheco,
e outra agora é a atuação do Bruno Dantas, que está à frente lá do TCU. Duas pessoas que tinham interesse. E falando do Flávio Dino também hoje. 3 pessoas que tinham interesses em vaga no STF. E a gente pode incluir também o AGU, o Messias lá. Messias. Todos que estão atuando fortemente, politicamente, para tentar abocanhar a vaguinha no STF. Então, assim, cada um tentando mostrar ali, ou mostrar trabalho para o governo Lula, falando que a Polícia Federal é dele agora, ele pode fazer o que ele quiser com a polícia, ou tentando ali ameaçar com votações e pautas. Então, assim, no TCU é algo que não surpreende a gente em absolutamente nada. Para surpresa de 0 pessoas, tinha desvio de finalidade nas obras construídas fora do país com dinheiro do BNDES. Eu acho que não é surpresa para ninguém que Porto de Cuba, ferrovia não sei aonde, dinheiro em Angola, Argentina, a gente sabia que tinha desvio de finalidade como tem agora, que foi mais uma vez dinheiro para a Argentina para financiar eleições. Isso não teve desvio de finalidade? Com certeza teve. Está claro para todo mundo. Então, assim, o que o TCU faz agora, que tem o Bruno Dantas como presidente, é tentar mostrar que tem cartas na manga. Olha, no governo da Dilma, a gente sabe o que aconteceu. Eu estava aqui segurando, 2016, 2013 a 2016, estava parado aqui, mas... Então, a gente tem aquela vaga lá no STF, vai que isso aqui anda, e dá um prejuízo aí para o PT. Então, assim, essas coisas acontecem em Brasília. É um Pacheco falando, agora a gente vai diminuir o seu tempo aí, ó. Melhor a gente conversar isso. Então, assim, essas conversas, às vezes republicanas e às vezes nem tão republicanas assim, acontecem muito em Brasília. Mas, assim, se o negócio for sério, ou se aqui fosse um país sério, com certeza isso caberia punição. A Dilma aí agora está sendo absolvida, e o PT gritando que foi golpe, mas cada coisa que você mexe no governo da Dilma, e é importante lembrar, por mais que o Lula e outros membros do PT tentem se afastar desse governo, tentem se afastar da Dilma, era governo do PT. A Dilma foi eleita graças ao Lula e à máquina pública utilizada pelo PT para isso. Então, assim, se fosse um país sério, ela deveria ser punida, assim como o presidente à época do BNDES e todos os envolvidos. É dinheiro público que saiu do nosso país, saiu do nosso bolso, deixou de ser investido aqui para ser jogado em financiamento de ditaduras, de países socialistas, de amigos do PT e sem prestação de conta nenhuma. Não foram prestadas contas desses valores, e o que a gente tem é isso aí, desvio de finalidade, dinheiro lançado para todo lado, Lula dando palestra, recebendo milhões, e agora a gente tem o TCU. O TCU achou esse processo lá na gaveta, achou, estava caído lá em algum canto lá da sala e apareceu. Então, assim, o mínimo que deveria acontecer é ter punições para todos os envolvidos com relação a isso aí. Pedrão, eu estou aguardando aqui a grande mídia, a imprensa, o consórcio, falar que Bolsonaro tem culpa por não ter fiscalizado essa questão aí, porque o Bolsonaro falou tanto da caixa preta do BNDES, e a caixa preta, não tinha caixa preta nenhuma, mas a caixa preta eu acho que o próprio PT está colocando para fora. É o famoso fogo no parquinho. Eu estou torcendo. Quanto mais pancadaria entre eles, melhor, porque mais merda vai pro ventilador, irmão. Como é que você vê essa questão aí, essa briga interna, para nós é interessante, porque a gente começa a ver e as coisas começam a aparecer, porque eles não têm escrúpulos, nem contra eles mesmos. Então, eles se atacam, eles usam o que eles têm contra eles mesmos. Para você ver o nível que é essa turma da canhota. Pedrão, os cabeças de abóbora, Pedrão. Como é que você vê? Os cabeças de abóbora, eles seguem ainda aceitando os argumentos, as narrativas dos governos do PT. Mas vamos ser objetivos. Em que lugar do Brasil que o PT governa que a vida das pessoas se torna melhor? Em que lugar do Brasil que o PT governa que a vida das pessoas...
É a propaganda do PT. Eu vou citar aqui exemplo. A cidade onde o Lula e o Eduardo Paes foram flagrados, criticando naquela conversa, onde, para mim, é uma confissão clara de culpa de que o Lula era o dono do sítio de Atibaia, quando ele conversou com o Eduardo Paes, atual prefeito do Rio de Janeiro, não tem problema nenhum de falar o nome desses caras, sobre a cidade de Maricá, que é dominada pelo PT há muito tempo, e é a cidade que tem o maior recebimento de royalties do Brasil. Se bobear, eu acho que é o maior orçamento de prefeituras do Brasil, é Maricá. Proporcionalmente é assim, Pedrão. É o maior. Tem cidade com orçamento maior, mas tipo São Paulo, Rio, proporcionalmente, Maricá é disparadamente maior orçamento. Então, proporcionalmente. Então, e não tem esgoto na cidade inteira. Não tem água potável para a população em várias partes da cidade. Colocaram lá um suposto transporte público gratuito, onde a prefeitura paga milhões de reais para aquelas empresas que são parceiras. E lembrando que o PT foi contra o marco do saneamento, Pedro. Exatamente. E a ideia é enganar a população o tempo inteiro. Ruas esburacadas, violência para todo lado. Essa cidade de Maricá não tem ainda uma base de um batalhão de polícia militar. Já tem, doutor Daniel, cidade de Maricá? Ou ainda não? Não tem. Tem nada. Governada há anos pelo PT. Você olha a Bahia, vamos para a Bahia, vamos passear pelo meu Nordeste. Nordeste esse que esses dias, rapaz, esses dias eu estava, por acaso, passeando pelo programa da Ana Maria Braga, da Rede Globo, e ela disse que a Bahia fica no norte do Brasil. Olha que ponto chegamos. Mas o Nordeste... Estão até tentando tirar a Bahia do Nordeste. Eu acho que é isso. Então, assim, o Nordeste do Brasil, como na Bahia, anos de governo do PT, e você caminha pela Bahia, meu amigo, as pessoas vão dizendo assim, cuidado quando você dobrar aquela esquina, porque ali é perigoso. Cuidado para não ser roubado. Você vai caminhar. A sensação de violência no centro de Salvador, é absurda. Então, assim, não há lugar onde o PT administra que não haja corrupção, roubalheira e que as pessoas continuem mais pobres. O que eles fazem é tentar dizer o seguinte, já que você é pobre pra cacete e não tem dinheiro para andar de ônibus, eu coloco o ônibus sem você precisar pagar a passagem. Entendeu? É nesse perfil aí. Então, assim, o governo do PT em relação a Dilma foi punido. Foi devidamente punido. Aquela decisão do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, naquele dia histórico de caçar o mandato da Dilma, foi uma punição não só pelas pedaladas, mas a gente já via desde 2013 com o Brasil inteiro clamando pela saída da Dilma. Nós tivemos em 2013... O processo de impeachment é político, né? Exatamente. E político porque a população já não aguentava mais o governo da Dilma. Nós tivemos a chamada Primavera Brasileira, em 2013, onde a população começou a ir para a rua porque não aguentava mais o governo da Dilma. Então, não aguentava por uma infinidade de fatores, que se eu ficar falando aqui, a gente passa a manhã inteira. Então, meus amigos... um dos fatores é esse aí, né? Do BNDES jogando dinheiro para todo lado, menos no Brasil. A gente sabia que tinha um barbudinho com um dedo a menos, um barbudinho com 9 dedos, que dava palestras no exterior, que recebia milhões por essas palestras, e recebia de empresas que pegavam dinheiro emprestado no BNDES. E dava palestras que a gente nunca viu, hein? Nem gravada era. Né? Palestras que ninguém nunca viu. Existiram naquele momento, não existem depois e não existiram antes. Dá para aguentar uma coisa dessa? Tá de sacanagem. É capaz do Flávio Dino dizer que assistiu a palestra do Lula. Só ele. Para ver se consegue para o STF. Perguntar para ele numa entrevista, ele fala que assistiu e que gravou, só que as imagens se perderam 15 dias depois. E como o Pedrão falou aí em processo popular,
Nós vamos entrar agora aqui que existe um processo impopular de perseguição notória política, aonde o Benedito Gonçalves, aquele do Missão Dada, Missão Cumprida, Benedito Gonçalves, aquele que tomou 3 tapinhas no rosto do presidente Lula e falou a seguinte frase: pode contar comigo, se precisar eu estou lá. O Benedito Gonçalves colocou, nessa terça-feira, 3 processos contra o Bolsonaro para julgamento. Ele juntou os 3 processos, que não tem nada a ver com o outro, mas para ele tem tudo a ver com um tema só, que é Bolsonaro. E esse processo vai para onde? Está indo para a mão do iluministro Alexandre de Moraes. Lembrando que Bolsonaro já não tem mais foro privilegiado. Então, quer dizer, a prerrogativa dele tem que ser descer na vara. A primeira vara é voltar. Não sei se eu estou enganado, doutor Daniel. Mas, então, um processo que já começa errado, que é uma perseguição. A gente vê agora o Benedito Gonçalves toda hora querendo empurrar em Bolsonaro, já tirou ele, já tornou ele inelegível. Agora, eles querem prender o Bolsonaro de qualquer jeito, para igualar o Bolsonaro a Lula. Eu acho que eles querem prender para falar, Bolsonaro também foi preso. Então, eu acho que a gaçana deles é essa. Como é que você explica esse processo aí, Daniel? Eu enxergo que o objetivo é exatamente esse, Emir. É tentar desmoralizar o Bolsonaro. É tentar apresentar o Bolsonaro, vender uma imagem de que o Bolsonaro não tem moral, assim como o Lula não tem. Que ele não tem moral, assim como o Lula não tem, que ele, na verdade, ele é um criminoso, assim como o Lula é. A diferença é que, como eles não têm crime de corrupção e crimes do gênero, que envolva dinheiro público e tudo mais relacionado ao Bolsonaro, então eles tentam imputar a ele outros crimes, que é o crime de falar da urna, crime de falar alguma coisa do STF. Os crimes do Bolsonaro são relacionados a falar. Exato. Abuso de poder político, aquela reunião dos isso aí. Aí vai do TV. A live na casa dele, a live na casa do presidente com o celular toda tosca. Sim, né? Que um desses processos é exatamente sobre isso aí. E por que não juntaram logo todos os processos quando foram julgar a inelegibilidade do Bolsonaro? Porque o objetivo é sangrar. Então agora julga mais 3. Daqui a pouco pega mais 2 lá. E os processos sempre são relacionados a denúncias de quem? De partidos políticos de esquerda. Era do PDT, aquele da reunião. Esses aí é PSOL, é Rede. São sempre o PT e os seus partidos satélites processando, e aí o TSE, com Benedito Gonçalves, com Alexandre de Moraes, ou no STF com Alexandre de Moraes, vai pegando aos pouquinhos ali para tentar, de alguma forma, desgastar a imagem do Bolsonaro e tentar dizer que o Bolsonaro não tem moral. Por quê? Eles não podem prender o Bolsonaro hoje. Eles não podem, não é só por uma questão legal, não, porque eles não estão nem aí para a lei, e a gente sabe disso. Mas por uma questão... por uma questão, na verdade, política, por uma questão de apelo que ele tem com a população. A gente viu recentemente quando ele foi no Nordeste, no Ceará, lotado. As pessoas querem tirar foto, as pessoas querem falar com o Bolsonaro, querem mostrar o seu apoio a ele, querem chegar perto dele, dar um abraço e dizer que está com ele, pedir para ele não desistir do Brasil. Então, assim, como que você prende um cara desse? Como que a inelegibilidade, eles já avançaram no passo, mas prender eles sabem que não tem como. E o que eles estão tentando é destruir a imagem dele a todo custo para chegar nessa prisão. E que não tem como acontecer, porque não tem apoio popular nenhum para isso. E está tendo efeito inverso, né? Quanto mais bate, mais ele cresce. É igual a massa de pão, né? Quanto mais bate, mais ele cresce. Isso é porque a população, aí eu vou chamar o Pedrão aqui, a população, o povo brasileiro, na sua maioria, é conservador. E uma coisa que nós odiamos é a injustiça. Nós ficamos irados quando vemos injustiça e violência contra um animal. Imagina contra um ser humano.
Então, o nível de raiva que nós ficamos quando vemos uma injustiça é diferente do pessoal da esquerda que não está nem aí para isso, que nem sabe o que é isso. Eles praticam a injustiça como forma de manipulação e forma de conseguir as coisas. Já nós, conservadores, temos a injustiça como uma ferramenta de autoconhecimento e também para pensar sobre aquilo, para evoluirmos como cidadãos e não para retroagirmos como a esquerda faz. Esse sentimento de injustiça que nós estamos vendo é que está fazendo que Bolsonaro cada vez cresça mais. Eu acho que ele está maior agora do que na eleição. O que você diz disso, Pedrão? Olha, eu vou dizer para você que não é só o sentimento de injustiça, por mais que eu corrobore da sua opinião, mas é o amor de verdade. O presidente Bolsonaro é o ex mais amado do Brasil. O presidente Bolsonaro, ele tem uma relação de amor, de respeito, ele tem uma relação de integridade com seus eleitores, ele arrasta a multidão porque ele é o Bolsonaro. Essa é a definição, o cara é o Bolsonaro. Não se torna Bolsonaro da noite para o dia, não se fabrica Bolsonaro, sabe? Você não tem como, tem os caras aí que tentam ser iguais, mas não é igual, não é assim, entendeu? Bolsonaro é um cara... Gente, eu gosto... A nossa audiência, me desculpe, mas Bolsonaro é o cara que está inelegível porque falou, cara. Porra, eles estão de sacanagem. Não é à toa que há pouco tempo a jornalista da Rede Esgoto de televisão, ela disse que as pessoas mais inteligentes tendem a votar no Bolsonaro. Então, assim, é esse aí que é o Bolsonaro, velho. O Bolsonaro... Olha, pensaram que o Bolsonaro estava perdido porque o Bolsonaro não foi reeleito. Pensaram que o Bolsonaro estava perdido porque o Bolsonaro saiu do Brasil antes de encerrar o mandato. E o Bolsonaro, malvadão, mais forte do que nunca. Bolsonaro é brabo, meu irmão. Bolsonaro é diferente. Bolsonaro vai ficar marcado na história como o cara que revolucionou a maneira de fazer política no Brasil. Bolsonaro despertou as pessoas para o voto voluntário. Pô. Essa eleição para conselho tutelar era uma eleição largada no canto. Era uma eleição que a esquerda ganhava para poder não ser fiscalizada pelos conselheiros tutelares, para não correr risco de ter alguém que tem mandato fiscalizando as prefeituras. Pô. E hoje a população foi voluntariamente para a rua. Rapaz, Bolsonaro... Comente aí. Comentário. Ô, Pedrão. Bolsonaro. Fala, meu querido. Dentro disso aí que você falou, cara, que ele revolucionou realmente a forma de fazer política. Eu tenho relatos de pessoas que estiveram com o Valdemar, recentemente, o Valdemar, presidente do PL, e as pessoas relataram que o Valdemar fica com o celular assim, falando, olha isso, olha aqui, onde esse cara vai, tá todo mundo atrás dele. Não tem igual a isso. O Valdemar, que é o cara rodado da política, presidente de partido, ele fica chocado, ele fica ali abismado da popularidade do Bolsonaro, como as pessoas vão atrás. Ele mostra vídeo no celular dele para as pessoas e fala, olha aqui, olha só, não tem igual esse cara, não. Então você vê como que revolucionou realmente. Eu tenho um relato do Bolsonaro, vai sacanagem. Eu estive com o presidente Bolsonaro e eu não tenho fotos muito boas do presidente Bolsonaro. Sabe por quê, cara? Porque Bolsonaro não é mole, não. Bolsonaro é um cara que você chega perto dele, aí você se sente à vontade, você esquece até de tietar ele, você tá entendendo? Você esquece de pedir para fazer a foto, porque é um camarada que encosta do seu lado e age como você. Quando eu tive com o Bolsonaro, o que ele fez foi vir no meu peito e falar, e aí, malandro, tudo bom? E aí, malandro, tudo bom, meu parceiro, tudo bom, tá tudo ótimo. Pô, tu tá parecendo que é igual a mim? Tu é igual a mim. Eu pensei que ia pintar aqui uma daquelas celebridades que a gente não tem acesso. E tu tá chegando, já tá agindo igual a mim. Já me sinto teu parceiro. Então, assim, o presidente Bolsonaro, ele é historicamente, um dia a história vai registrar os atos do Bolsonaro da maneira que merece, e isso vai ser passado para as futuras gerações.
Ele é um revolucionário, um cara que rompeu os modelos de fazer política. A gente conhecia, tem uns nojentos aí, que conhecia política através daquela coisa de compra um, compra outro, nomeia um, nomeia outro, vai te ajudar quem está garantido com vaga de emprego lá no seu gabinete ou no seu mandato. E o Bolsonaro rompeu com isso. As pessoas trabalham para o Bolsonaro de maneira gratuita, as pessoas lutam, produzem materiais de campanha. Bolsonaro tinha outdoor no Brasil inteiro sem ele nem ter conhecimento. Entendeu? Tem lugares que faziam adesivo. Aqui em Foz do Iguaçu, tinha A Sou Mais Brasil fez. Sou Mais Brasil com Bolsonaro. Saímos adesivando o carro Rio de Janeiro afora. Se eu ficar falando de Bolsonaro aqui, aí eu vou ficar a manhã inteira. Rapaz, Bolsonaro... Eu quero até ver o comentário da galera aí que assiste a Sou Mais Brasil. Vamos lá, comenta o que vocês pensam a respeito do presidente Bolsonaro, porque estou te falando, o cara chega, olha, o cara vai numa reunião em São Gonçalo, e o cara para no Caramujo, lugar perigosíssimo, numa barraquinha humilde, sem ninguém em volta, para tomar um caldo de cana e comer um pastel. Pô, não tinha necessidade daquilo, midiaticamente. Agora, para o Bolsonaro, ele precisava comer aquele pastel e tomar aquele caldo de cana ali, naquele lugar. Então, assim, são coisas que eu observo que, rapaz, não tem como copiar. Entendeu? Não tem como copiar. Isso aí é Bolsonaro. E, é lógico, o TSE está fazendo o seu papel. Eu entendo. É papel do cara que o Lula disse, eu preciso de você. Que o Lula disse, olha, é papel do cara que o Lula disse, olha, eu vou te ligar mais tarde. Perseguiu o Bolsonaro, está cumprindo o papel dele. Mas felizmente, a população que pensa está vendo isso. Daniel, vamos criar a medalha vamos criar a medalha da Associação Sou Mais Brasil? Incomível, imbrochável e incopiável. Bota a cara do Bolsonaro, Sou Mais Brasil. Gente, olha só, estourando o horário já. Mas desculpa, só botar. Aconteceu uma situação, não sei se a gente tem um videozinho aí para lançar rapidamente aí um vídeo para mostrar a diferença do governo do PT para o governo do Bolsonaro. Teve o primeiro encontro de mobilização da promoção da saúde no Brasil. E aí a nossa audiência, algumas pessoas mandaram esse vídeo, algumas não, várias pessoas mandaram esse vídeo para esse WhatsApp aí da Sou Mais Brasil que está passando aí no rodapé do nosso canal, pedindo para que a gente mostrasse para as outras pessoas, para o resto da população, o que está acontecendo. Vê se você consegue aí, nosso diretor, se você consegue Calma aí, essa mulher mostrando a bunda aí num evento público. É mobilização da promoção da saúde no Brasil. Pensei que era coisa de prostituição. Desculpa falar, mas pareceu aquelas cartas de prostituição. Meu Deus do céu. Pode tirar, pô. Pode tirar que a vergonha já está demais. Impressionante. E olha assim a gente entende por que o povo ama o Bolsonaro e por que o povo não gosta do Lula. Isso é promoção de saúde? Aonde? Porra, nenhuma. Gente, olha só, nosso tempo já está mais do que estourado. É sempre um prazer inenarrável estar com vocês aqui e vou pedir as considerações finais. Pedrão, sua consideração final aí. Eu vou embora que eu estou chocado. Até segunda-feira. Daniel? A diferença fica clara, Emi. Me despeço da nossa audiência com esse vídeo que deixa clara a diferença de por que nós somos conservadores e por que nós apoiamos o Bolsonaro e por que nós somos contra o PT e toda a forma de fazer o que o PT chama de política. Até segunda, estamos juntos aí no mais um Boletim da Manhã, segunda-feira, com novidades, hein? Novidades. Vamos ter reunião aí com a nossa equipe toda aí, vamos ter novidades aí no Boletim da Manhã a partir de segunda-feira.
Fique ligado aí, você que está nos acompanhando hoje, já compartilha isso para todo mundo. Beleza. E você que está nos assistindo, ficou com a gente até agora, meu muito obrigado pela sua audiência. Tenha um final de semana abençoado, que Deus abençoe a todos vocês. E você já sabe, semana que vem, 9 horas da manhã, a partir de segunda, às 9 da manhã, você tem um encontro marcado com o Boletim da Manhã da Sou Mais Brasil. Fique com Deus e até semana que vem. Pedrão não aguentou.